Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer de convidar novamente a doutora Isabela D'Andrea para o nosso bate-papo sobre epilepsia. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada, Fernanda, é um prazer estar aqui novamente. Isabela, que é presidente da Associação Brasileira de Neurologia aqui do Rio de Janeiro e do capítulo do Rio de Janeiro da Liga Brasileira de Epilepsia. Hoje nós vamos conversar um pouco mais avançado com relação à epilepsia nos pacientes em que a gente não encontra alteração anatômica clássica na ressonância convencional, como a gente pode abordar esses pacientes. A técnica avançada de ressonância é mais ainda importante nesses casos, principalmente para a determinação de conduta terapêutica, incluindo a cirurgia. E é isso que a Isabela vai falar um pouquinho agora no início, e no final eu vou concluir com as imagens avançadas que podem ajudar em todo esse diagnóstico. Fica com a gente. Vamos lá? Vamos lá. Então, como a Fernanda falou, hoje a gente vai falar de um paciente mais complexo, um paciente diferente, né, e que precisa de uma atenção especial na hora da gente investigar essa epilepsia, né? Então, para exemplificar, para a gente entender quem é essa pessoa, quem é esse paciente, eu tenho um caso de um rapaz que, com 2 anos de idade, ele teve uma crise tônico-clônica generalizada, uma crise febril, e ficou assintomático até 6 anos de idade, quando começou a apresentar crises desperceptivas. Então, ele apresentou crises focais, com ruptura de contato, apresentava, então, uma interrupção brusca do que ele estava fazendo, seguido de automatismos dos membros superior direito e uma tentativa de verbalização. Foi começada a oxcarbazepina para ele e ele ficou controlado até 10 anos de idade, quando as crises voltaram a acontecer, mesmo em uso adequado da medicação, com as mesmas características, mas com uma maior frequência. Então, com 10 anos, foi associado o clobazam, já tinha feito uso de fenitoína e valproato antes da associação com o clobazam, sem controle das crises. Então, ficou usando oxcarbazepina e clobazam até 12 anos de idade, mas ainda assim com crises muito frequentes, crises a cada 15 dias, às vezes crises semanais. E aí ele foi encaminhado para investigação no Instituto Estadual do Cérebro. Ele tinha um eletroambulatorial que mostrava surto de ondas lentas na faixa de alta teta, em regiões parasagitais, ora na direita, no hemisfério direito, ora na região frontotemporal direita. Então, na verdade, o eletro dele era um eletro que ora ficava mais difuso, localizado no hemisfério direito, e ora numa região mais localizada frontotemporal direita. E aí fez uma ressonância de crânio com uma alteração sugestiva de displasia em região temporo-occipital direita. E no exame de imagem eles sugeriram que podia corresponder à fase tardia do estúdio velho. Com 13 anos, então, a gente definiu que ele era cirúrgico e ele foi encaminhado então para a cirurgia. Então, só para exemplificar, esse era o eletroencefalograma dele ambulatorial, a gente conseguia ver aqui na região frontal direita, então aqui o que é ímpar é esquerdo, o que é par é a direita, o que é Z é a linha mediana. E aqui na F4 significa região frontal direita, e aqui F8 é na região temporal anterior à direita. Fez encaminhado, então, para a investigação com videoeletroencefalograma. Na investigação, ele apresentou 10 crises, todas com características desperceptivas, então crises focais, com início ictal também nessa região centro-parietal direita, corroborando, então, que a atividade epileptogênica ela saía daquela alteração temporal que a gente observava no exame de imagem. Então, aqui só para a gente ter uma ideia, né? Esse aqui já é ele foi submetido a 2 cirurgias, esse daqui já é a imagem dele, depois a Fernanda vai falar com detalhes de imagem, mas esse aqui seria a lesão dele, né? E ali tinha uma cavidade cirúrgica, porque essa é a imagem pré-segunda cirurgia, né? Mas já após a primeira. E aí, muito bem. Isso era um exemplo para exemplificar um caso de um paciente que não controlava com medicação, o que é a minoria dos pacientes, mas tem um grande impacto na qualidade de vida desses pacientes. Então, o tratamento da epilepsia é farmacológico. Então, o paciente tem um diagnóstico de epilepsia e ele vai fazer uso de uma medicação. Mas vale ressaltar que os medicamentos anticrises, eles atuam no controle de crise, mas não na causa da epilepsia. Então, no caso que eu apresentei, ele tinha uma lesão estrutural. Então, o medicamento anticrise,
ele vai fazer um tratamento sintomático, mas ele não vai modificar aquela lesão que já existe. Então, vale também ressaltar que ela não previne o desenvolvimento de epilepsia nos pacientes com risco de epilepsia. Então, eu tenho uma família, eu tenho minha mãe tem epilepsia, eu tenho risco de ter epilepsia, então eu vou fazer o tratamento para poder ver se eu evito de desenvolver uma epilepsia. Isso não adianta. De novo, o medicamento anticrise é um medicamento sintomático. E a gente pode atuar em diversas regiões, tanto no neurônio pré-sináptico quanto no neurônio pós-sináptico. Na verdade, aqui é uma lista de medicamentos usados para tratamento da epilepsia que atuam no canal de sódio, no canal de potássio, nos canais de cálcio, nos receptores de GABAérticos, nos receptores glutamatérgicos. E existe uma gama, né, de medicamentos aí, né, cada vez mais desenvolvimento de medicamentos, né? Então, até a década de 80, a gente tinha uma quantidade mais limitada de fármacos antiepiléticos. A partir da década de 90, a gente consegue ver um crescimento exponencial desses medicamentos anticrise. Apesar disso, o percentual de pacientes que não controlam com medicação continua o mesmo. Então, a gente vai ver mais para frente, mas cerca de 30% dos pacientes com epilepsia, eles vão ter uma forma de epilepsia que a gente chama de fármaco resistente. E como é que a gente vai definir o que é epilepsia fármaco resistente? Então, a Liga Internacional contra a Epilepsia, nesse artigo de 2010, ela fez uma definição, um consenso com a definição de epilepsia fármaco resistente. Qual é essa definição? Então, o paciente tem que ter uma falha, né, na tentativa de pelo menos 2 medicamentos anticrises, e esses medicamentos eles têm que ser apropriados e tolerados pelo paciente, né? Eles têm que ser adequadamente escolhidos, então eles têm que específicos para aquele tipo de crise que o paciente tem, e tem que ser usado, né, por um período de tempo adequado, com a dose adequada, né? Essas medicações elas podem estar sozinhas, em monoterapias, ou elas podem estar combinadas em politerapia. E qual é o objetivo da medicação? É fazer com que o paciente não tenha nenhuma crise. O que seria uma intervenção adequada? Então, a intervenção adequada seria aquele medicamento que se mostra eficaz para o tipo de crise do paciente, e geralmente essa eficácia ela é demonstrada através de ensaios clínicos, de estudos randomizados. A medicação ela tem que ser feita na dose adequada, com intervalo adequado. Então, a meia-vida do medicamento é de 12 horas, ele tem que fazer 2 tomadas diárias, não adianta fazer uma só, porque ele vai estar com uma dose inadequada. E tem que ter um período de tempo suficiente para essa análise. Por quanto tempo a gente tem que esperar, tem que definir, né, tem que aguardar para definir se o paciente é fármaco resistente ou não. Então, vamos lá, o paciente tentou 2 vezes, tentou em 1 mês, tentou as 2 medicações e não resolveu. Eu vou dizer que esse paciente é fármaco resistente? Não, né? Então, para dizer que o paciente é fármaco resistente, ele tem que ter pelo menos 1 ano de tratamento sem controle, ou 3 vezes o intervalo entre as crises pré-intervenção, pré-uso da medicação, o que for maior. Então, por exemplo, se o paciente tem uma crise a cada 6 meses, você tem que esperar 18 meses. Se o paciente tem uma crise a cada mês, você tem que esperar 12 meses. E quais seriam as consequências da epilepsia fármaco-resistente? Por que a gente se preocupa tanto com esse grupo de pacientes? Porque eles vão ter uma morbidade, uma mortalidade maior do que o paciente que está controlado. E essas consequências estariam relacionadas, então, às lesões diretas relacionadas à frequência aumentada de crises, então, traumas e queimaduras. A gente tem déficit cognitivo de memória com a frequência de crise aumentada a longo prazo, principalmente em criança. Tem os efeitos adversos do uso prolongado dos medicamentos anticrise. Esses pacientes com tanta crise, eles vão ter dificuldade de manter uma relação de trabalho, relação interpessoal maior, fora as comorbidades somáticas, neurológicas e mentais que acompanham essa condição. Então, além da morbidade, a gente também tem um aumento da mortalidade nesse grupo de pessoas. Então, a taxa de mortalidade do paciente com epilepsia
é 3 vezes maior do que da população em geral. E essa mortalidade ela vai estar atribuída não só à epilepsia, mas também pode não estar relacionada a ela. Tá? Existe uma condição que chama morte súbita inesperada em epilepsia. Significa o quê? O paciente tem um risco maior de morte súbita uma vez que ele tem epilepsia. Então, a incidência é variável. Então, se a morte súbita na população em geral é de 2 a 3 por mil por ano, na pessoa com epilepsia, pode variar de 1,1 a 5,9 por mil por ano, mas existem estudos, inclusive, que mostram uma taxa até de 9 por mil por ano. E aí existem características específicas para você ter um aumento dessa taxa de incidência, mas o fato da pessoa ter uma epilepsia farmacoresistente já faz com que essa taxa seja maior. Por isso que a gente precisa identificar precocemente esse paciente para a gente diminuir a morbidade, diminuir a mortalidade desse grupo de pessoas. E para a gente não dizer que isso é papo furado, isso aqui é um exemplo nacional, do filho do Abel, que é um treinador de futebol. Na época ele era treinador do Fluminense. Ele estava tomando banho, teve uma crise convulsiva e caiu e morreu. Então era um menino jovem, tinha 18 anos, então mostrando que o aumento da mortalidade nesse grupo de pessoas. E esse é um ator americano, o Cameron Boyce, que morreu de morte súbita e ele também tinha epilepsia, uma pessoa jovem de 20 anos. Então, isso exemplifica a importância da gente não ficar só trocando receita dos pacientes que não conseguem controlar com medicação. Então, esse estudo é um estudo clássico do Brode, e ele mostra o seguinte, ele mostra que a chance da pessoa controlar com o primeiro fármaco, no estudo que ele fez do grupo dele de pacientes lá de Glasgow, isso vem se mantendo, ele veio acompanhando historicamente essa série, então já existem várias publicações com um follow-up bastante longo, e eles mostram o seguinte, que se você faz a primeira medicação, 50% dos pacientes vão controlar. Quando você já tem que passar para uma segunda medicação, quer dizer, essa primeira medicação não controlou, 11% dos pacientes vão conseguir controlar. Quer dizer, o percentual cai bastante, mas ainda assim você tem uma quantidade de mais ou menos 11% de pessoas que controlam com a segunda medicação. Se você precisa adicionar ou substituir por uma terceira, a chance já reduz bastante, cai para 4%. E 35% é aquele número de pacientes que não vão controlar quando você vai trocar pela quarta, quinta, sexto fármaco. E aí, quando a gente está diante desse paciente, então não conseguiu controlar com medicamento anticrise, quais seriam as opções? Eu estou aqui falando, a gente precisa identificar precocemente esse paciente para a gente ajudar a diminuir morbidade e mortalidade. Mas o que a gente vai fazer com eles? Então, esse paciente ele precisa ser encaminhado para um centro de investigação de epilepsia, porque ele tem algumas opções de tratamento não medicamentosas. Ele tem uma possibilidade de tratamento cirúrgico, e essa cirurgia ela pode ser uma cirurgia ressectiva, então você vai retirar o foco, o lugar que está causando a crise. Pode ser uma cirurgia paliativa, significa que você vai interromper as vias de propagação da crise, mas não necessariamente você vai tirar o foco. Você pode optar também pela neuromodulação, então no Brasil a gente tem aprovado pela Anvisa o estimulador do nervo vago e o estimulador cerebral profundo, que são as neuromodulações aprovadas para o uso na epilepsia. E você pode ter também a dieta cetogênica. Dentre esses tratamentos todos, a cirurgia ressectiva é a cirurgia que tem melhor resposta na taxa de liberdade de crise. Então, quando a gente investiga um paciente com epilepsia farmacoresistente, a primeira coisa que a gente tenta buscar é a possibilidade de uma cirurgia ressectiva. Se não for possível, aí a gente vai optar, então, pelas outras modalidades. Então, como eu estava falando, o tratamento cirúrgico, ele é potencialmente curativo quando você vai fazer a ressecção da região epileptogênica do foco. É óbvio que essa ressecção ela tem que evitar déficits neurológicos significativos, novos, então você não vai causar mais mal do que bem a esse paciente, então você precisa identificar quais seriam as áreas de déficit funcional e se você estiver muito próximo do foco e dessa região
pode ser que não seja possível a ressecção total. E o tratamento paliativo, que seria uma ressecção parcial da região epileptogênica ou uma desconexão para você evitar o espraiamento dessa crise. E aí a gente tem como exemplo a calosotomia, a transecção subpial múltipla e a hemisferectomia. Então, na primeira, qual o objetivo é eliminar a zona epileptogênica, e no segundo, você teria a interrupção das vias de propagação da atividade anormal. E quando que a gente vai considerar a cirurgia ressectiva, né, para epilepsia? Quando esse paciente tiver uma epilepsia que ela tiver origem focal. Então, se for uma epilepsia generalizada, a gente não vai conseguir achar um foco. Esse paciente não tem indicação de cirurgia ressectiva. Quando ele é refratário, obviamente, e quando a gente tem comprometimento da qualidade de vida. Então, ser focal e a gente conseguir identificar essa região é fundamental na evolução e na investigação e no tratamento cirúrgico desse paciente. Então, vamos lá. Esse é um algoritmo que mostra como é que a gente vai investigar. Então, o paciente tem epilepsia refratária, ele precisa ser encaminhado para um serviço para fazer um videoeletroencefalograma. E aí, muitas das vezes, a gente vai perceber que esse paciente não tem epilepsia e ele tinha um diagnóstico errado, ou tem epilepsia associado com uma outra comorbidade, por exemplo, crises não epilépticas psicogênicas. Então, você identifica que não é epilepsia, você faz o diagnóstico diferencial, identifica o que é e vai tratar. Esse paciente não é cirúrgico, eu vou utilizar o tratamento. E aí, você faz o vídeo EG e esse paciente tem uma epilepsia focal. Se não for focal, você vai tentar otimizar o tratamento, né? Ou identificar. Essa otimização do tratamento pode ser neuromodulação, pode ser dieta cetogênica. É focal. Se for medial temporal, avaliação para cirurgia de epilepsia. Se for neocortical, a gente tenta melhorar o tratamento. Se conseguir, a gente vai manter o tratamento. Se não conseguir otimizar o tratamento, ele vai ser avaliado para cirurgia de epilepsia. Por que existe essa diferença? Se for medial temporal, já vai logo para cirurgia ressectiva. E se for neocortical, a gente ainda tenta evitar um pouquinho, porque a taxa de resposta e investigação são diferentes. Na epilepsia do lobo temporal, ele observou que no grupo cirúrgico, então esse aqui é um gráfico que mostra tempo, né, e o percentual de liberdade de crise. Então, no grupo cirúrgico, você teve um aumento, né, do percentual de liberdade de crise quando comparado no grupo que ficou só com a medicação. Então, mostrando que o tratamento cirúrgico para essa população era melhor e mais indicado do que só ficar com a medicação. E nesse estudo, a taxa de liberdade de crise foi, então, 58% para o grupo cirúrgico e de 8% para o grupo com medicamento anticrise. Então, a partir daí, pacientes com epilepsia do lobo temporal, principalmente epilepsias mesiais, eles têm logo indicação cirúrgica, porque tem uma taxa de liberdade de crise muito maior. Agora, quando a gente está falando de epilepsias extratemporais, a gente precisa de uma investigação muito mais aprofundada, porque é mais difícil você localizar esse foco, principalmente se for não lesional. Então, esse estudo mostra um acompanhamento, então, de 85 pacientes, na verdade, uma investigação de 85 pacientes com epilepsia extratemporal não lesional. Em 47 desses pacientes, foi possível ter uma hipótese clara de onde a crise começa, né, do início da crise. O restante, sem essa hipótese de início ictal, eles não conseguiram prosseguir na investigação. E aí, desses 47, 31 foram submetidos a uma investigação mais complexa, uma investigação invasiva com EEG intracraniano. Desses 31 que foram investigados, ainda assim, mesmo com essa investigação mais invasiva, a identificação do foco só foi possível em 24 desses pacientes. E aí, esses 24 foram operados, e aí 9% tiveram um excelente prognóstico pós-cirúrgico, controlaram crise melhor. Então, vocês podem perceber que 10%, mais ou menos, dos pacientes que foram investigados, um pouquinho mais de 10%, puderam ficar livre de crise, ou tiveram um prognóstico, né, ENG1 significa livre de crise, ficaram livres de crises. Então, a gente precisa identificar e utilizar e lançar mão de
várias investigações, inclusive de técnicas avançadas de ressonância magnética, para conseguir fazer uma hipótese clara do início da crise e conseguir identificar o foco epilético. Funciona mais ou menos, né, o cérebro como se fosse um mapa mundi, né, e você precisa achar uma cidade. Você precisa lá no GPSzinho achar uma cidade e você vai precisar, então, lançar a mão de várias opções de modalidades de investigação para achar lá a região que você precisa encontrar. Então, continuando a questão daquele caso, né, ele foi operado inicialmente, houve redução da frequência de crises, ele permanecia com crises mensais, então ele teve uma nova abordagem cirúrgica. Então isso aqui é uma investigação intraoperatória, uma eletrocorticografia durante a cirurgia, então a gente coloca uma plaquinha, né, um gridzinho no cérebro e registrou essa atividade epilética toda. Isso aqui era pré-cirúrgico, pré-ressecção. E depois da ressecção, você percebe que ainda tem um pouquinho de atividade aqui, mas a maioria da atividade que a gente encontrava previamente desapareceu. E esse paciente, então, teve o diagnóstico de uma meningioangiomatose. Para concluir, a cirurgia de epilepsia está indicada nos pacientes com epilepsia fármaco-resistente focal, e o desenvolvimento tecnológico vem ampliando o arsenal de investigação e o arsenal cirúrgico. E o uso de técnicas avançadas de imagem é de grande importância na investigação estrutural e na identificação do foco epileptogênico, principalmente nas epilepsias extratemporais. Muito obrigada. Então, agora a gente vai continuar a nossa conversa sobre epilepsia e vamos falar um pouquinho do uso de técnicas avançadas. Então, a Isabela descreveu muito bem essa necessidade de alguns pacientes, a dificuldade de encontrar uma alteração anatômica pontual e de ter que prosseguir essa investigação diagnóstica e qual o ferramentário que a gente tem dentro da ressonância para ajudar nessa continuidade de investigação. Então, o 7 Tesla seria o ideal. Isso aqui é uma imagem de um hipocampo num aparelho de 7 Tesla. Lembrar que a gente faz habitualmente, a maioria das ressonâncias disponíveis são 1,5 Tesla. A gente tem a de 3 Tesla também disponível para uso comercial, né, uso médico. Ela é um aparelho mais caro, menos disponível, que gera alguns artefatos, mas dá uma qualidade de imagem superior, principalmente em alguns segmentos do corpo, e o crânio é um deles. Mas não gera uma imagem como essa, de 7 Tesla, um campo magnético muito mais forte, que a gente consegue ver praticamente uma análise microestrutural do hipocampo, né? A gente consegue ver nas 3 Tesla uma linhazinha preta lá no meio do hipocampo, córtex, e a gente consegue ver essa morfologia. E isso já ajuda muito no diagnóstico do padrão anatômico, né? Mas existe também as ressonâncias funcionais, o DTI, que é uma análise da estrutura da substância branca envolvida, que é o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então, quando a gente pensa em ressonância funcional, a gente estava falando muito em anatomia, onde está o tumor, onde está a lesão, onde está a malformação, onde está o sangramento. E isso quando a gente não encontra, mas existe um defeito, existe a crise, existe um defeito de função, não necessariamente um defeito anatômico que a gente consiga identificar. Então é um defeito tão microestrutural que pode levar a essa desorganização e a gente tenta medir isso exatamente avaliando a função do neurônio. Então a ressonância funcional, que a gente chama de BOLD habitualmente, ela vai ser baseada na identificação do grupamento neuronal que a gente vai achar fazendo determinada atividade. Então, a lógica por trás da sequência é: se você tem um aumento de atividade neuronal, você tem um aumento de consumo de O2 naquela região, você tem o aumento da perfusão sanguínea ali também, a relação óxido-desoxihemoglobina vai ficar alterada, e é essa relação alterada lá no M da hemoglobina que vai fazer com que haja uma inhomogeneidade do campo magnético. E isso gera uma alteração de sinal na sequência T2 estrela, que é uma sequência que a gente usa para o BOLD, porque essa sequência permite a melhor identificação, variabilidade da estabilidade do campo magnético. Então, a gente tem que pensar numa alteração muito microscópica, então um pouco de aumento de sangue, um pouco de aumento de extração de O2, um desbalanço do componente M, e aí esse aumento de sinal. Então, são alterações muito sutis, em que a gente pode aumentar de determinadas formas. Então, o BOLD mais tradicional é o BOLD que a gente faz com tarefas, ou seja, o paciente dentro da máquina, a gente fala para ele executar alguma coisa,
E os dois principais objetivos na avaliação da epilepsia é para a lateralização da linguagem, ou seja, se você pensa em tirar o hipocampo de um lado, uma região do lobo temporal de um lado, você tenta ver se aquele lado é o lado eloquente relacionado à linguagem da pessoa, para ver o grau de deficiência, de déficit que ele pode ficar depois disso. E a identificação da área eloquente em havendo uma região de lesão. Então, se você identificou um tumor, uma lesão cortical que merece ser retirada para tentar melhorar o número de crises convulsivas do paciente, a gente tenta fazer o bold para ver se aquela região pode ser retirada sem causar um outro prejuízo. E aí a gente está falando principalmente do bold motor com perda de movimento. Quais são as grandes dificuldades? Imagina você vai estar dentro do aparelho, um paciente que pode ter algum tipo outro de limitação que não só a crise convulsiva, e eu tenho que ensinar a ele o que ele tem que fazer. Então, no bold motor, por exemplo, a gente vai ensinar o paciente a mexer a mão. Ele só pode mexer a mão, ele não pode mexer a cabeça, porque senão vai dar artefato. Então, ele mexe a mão para eu tentar ativar lá no cérebro, usando aquele aumento de fluxo sanguíneo, usando o aumento da extração de O2, gerando sinal, o grupamento neuronal responsável pela movimentação da mão. Eu posso fazer isso também pedindo para ele mexer o pé, por exemplo. E aí eu vou tentar identificar lá no cérebro, no córtex frontal, no córtex motor, na região frontal, qual é a área que está sendo, que acende, né? A gente vê com uma área colorida mesmo, no pós-processamento. Então essa área acende e a gente vê que aquela região ali que acendeu, aquele grupo de neurônio responsável pelo movimento da mão, está em relação ou não com uma possível lesão. Então eu preciso que o paciente entenda o que tem que fazer. Além disso, as lesões são corticais e estão próximas a vasos. Então, o vaso pode gerar um tipo de artefato que vai fazer com que aquilo ali fique mal identificado. E aí, gere um falso positivo ou gere um falso negativo na interpretação. E isso vai gerar interpretação também, independente do radiologista ter experiência ou não em ver uma sequência bold. E nos pacientes mais idosos com lesão cortical que levem a crise convulsiva, a gente tem o problema da estenose vascular. Então, o fluxo reduzido na carótida pode fazer com que o fluxo não consiga aumentar quando houver essa estimulação de um determinado grupo neuronal, e isso vai prejudicar também a análise do bold. Então, como ela é baseada nesse aumento discreto de fluxo sanguíneo por um grupo neuronal muito específico, a gente vai fazer os principais paradigmas relacionados ao córtex sensório motor, então é esse que eu falei, de movimentação, a lateralização da linguagem. A estimulação do córtex auditivo e visual necessita de um armamentário dentro da ressonância que em muitos lugares não estão disponíveis. Principalmente isso vai estar mais frequente nos grandes centros de tratamento de epilepsia, porque você precisa ter a capacidade de estimulação visual, um retroprojetor, projetar imagens para fazer avaliação de memória, tudo isso dentro da ressonância. Lembrar que a ressonância é um ímã e, portanto, todos os equipamentos que entram na sala de ressonância têm que ser compatíveis com o campo magnético. E aí a maioria desses equipamentos não são equipamentos especiais que necessitam de uma produção específica. A questão da lateralização da linguagem, que é extremamente importante no pré-operatório, a gente tenta executar de uma forma mais simples dentro das clínicas, pedindo para o paciente pensar em gerar palavras com determinadas letras, gerar palavras de determinados modos. Então, assim, eu posso falar para ele imaginar uma lista de palavras com a letra A. E aí ele fica pensando, ele não pode se movimentar, ele não pode gesticular o lábio, por exemplo. E ele vai ficar pensando e aquilo ali vai gerar uma atividade de um grupo neuronal, de um lado ou do outro da região temporal, responsável pela execução da linguagem, né, da formação da linguagem, e aí, baseado nisso, eu consigo lateralizar se é direito ou esquerdo. Então, isso é uma informação extremamente importante para determinação de prognóstico pós-cirúrgico. Muitas vezes a gente consegue fazer, muitas vezes gera dúvida na interpretação, muitas vezes tem dificuldade do paciente compreender. Então, é uma técnica excelente, mas que tem algumas dificuldades de execução, mas que é sempre um pilar importante nessa avaliação pré-operatória. Para fugir disso tudo, há 10 anos mais ou menos, quer dizer, desde o início dos anos 2000 e nos últimos anos, 10 anos, se intensificou esse estudo, do Resting State fMRI, ou seja, é uma ressonância funcional que é feita em repouso. Então agora, ao invés de eu pedir para o paciente gesticular ou pensar ou qualquer coisa, eu falo para ele não pensar, o que é uma atitude também extremamente difícil, a gente pensar que está deitado ali e não pode pensar em nada. Mas qual é a grande ciência por trás disso? Existe uma função neuronal mantida como base, que seria a nossa rede stand-by, vamos dizer assim, enquanto a gente está no repouso.
Então, um grupo de neurônios está funcionando enquanto a gente não está fazendo nada. A partir do momento que a gente ativa uma rede neuronal para começar a fazer alguma coisa, seja ela para mexer a mão, seja ela para pensar na palavra, seja ela para abrir o olho e ver um estímulo luminoso, essa rede desliga e outra rede se ativa. A rede visual, a rede da linguagem, a rede da fala, a rede de audição, enfim, N redes possíveis dentro do nosso parênquima cerebral. Só que essas redes que se ativam sem nenhum estímulo, elas funcionam numa frequência muito mais baixa do que o neurônio, que vai funcionar numa frequência muito mais alta quando ele é estimulado. Então, a gente tem que pensar que a gente vai pegar uma alteração de fluxo mínima, muito menor do que quando a gente tem um fluxo aumentado por conta de uma função neuronal mais exacerbada. Isso aí vai ser exatamente... a gente consegue identificar essa pequena variação de fluxo para determinar a rede. Então, esse aqui é um exemplo da rede que a gente chama de default mode. Ou seja, é o nosso default, é o nosso stand-by, é a nossa luzinha vermelha da televisão. Quando ela está desligada, quando a luzinha vermelha está ligada, é essa rede que a gente tem. Quando a gente está desligado, sem dormir, é essa rede que a gente tem. Então, reparem que você tem a ativação da região do precúneus, a gente tem a ativação das regiões parietais mais laterais, da região frontal mais medial, e tem um componente temporal associado. O hipocampo pode ou não fazer parte dessa rede. Nesse grupo de estudo aqui, por exemplo, desses pacientes, eles fazem parte, o hipocampo faz parte da rede de default. Então, a gente acredita que para várias doenças, ela tem sido estudada em doenças psiquiátricas e doenças neurológicas com caráter mais crônico, muito estudada no Alzheimer e na esclerose múltipla. A gente acredita que a disfunção basal dessa rede vai estar relacionada também a doenças neurológicas. A hiperfunção dessa rede vai estar associada a compensações neurológicas por perdas de outra rede. Então, ela funciona em combinação com as demais redes. Só para dar um exemplo, por exemplo, dentro da esclerose múltipla, se você tem uma síndrome clínica isolada, os pacientes já estão com essa rede em hiperfunção para compensar outras perdas. E quando o paciente evolui para um quadro clínico mais grave, incapacidade mais estabelecida, ele tem uma perda de função dessa rede. Então, essa dinâmica de hiperativar e de hipoativar em relação ao grupo controle faz parte da dinâmica de múltiplas doenças, e a epilepsia é uma delas, porque também é uma doença com comportamento crônico. Então, vamos ver alguns casos mais específicos relacionados à epilepsia. Existem várias formas de você analisar a ressonância Bold feita em repouso. Uma delas é você, usando a informação que o eletro te traz de que existe uma alteração específica em alguma parte do crânio, por exemplo, de uma região frontal, na região parietal, você dizer para o computador que a partir daquela região você quer que mostre quais os outros grupos neuronais que estariam envolvidos. E a gente pode olhar, por exemplo, anatomicamente, se existe uma correlação maior entre essas alterações de função e essa alteração específica anatômica, né? Ou a gente interpreta dessa forma, que é o ICA, que a gente chama, que é exatamente aquela imagem que eu mostrei antes para vocês, que é baseado na sincronização. Então, eles oscilam numa frequência X, que é X nos grupos neuronais de toda aquela mesma rede. Outra rede vai oscilar na sequência Y, e o computador consegue detectar essas variações de frequência e formar quem são os grupos funcionais que estão ativados juntos. E a teoria de grafos, que é o padrão mais avançado disso, que é você conseguir, a partir dessas redes, a partir desses grupos neuronais, mostrar como que está sendo a conexão entre esses vários grupos, se ela é feita com passos curtos, com passos largos. Isso determina, por exemplo, a diferença entre a forma de pensar de um homem e de uma mulher. Então, a teoria de grafos tem sido usada para inúmeras aplicabilidades, e a gente vê que o caminho mais curto ou o caminho mais longo também está relacionado nas fisiopatologias de diversas doenças, principalmente as neurológicas. Quando a gente olha especificamente para a cirurgia do lobo temporal, como a Isabela falou, se você tiver as conexões contralaterais ao lado a ser ressecado fortes, você vai ter um prognóstico melhor para aquele paciente. Porque é exatamente o que a gente pensa. Se eu estou ligando mais de um lado, é porque eu já estou compensando a perda que eu tenho do outro lado. E aí, se eu tirar, eu não vou sentir tanta falta. É mais ou menos um raciocínio mais simplista, mas funciona dessa forma. E quanto mais estáveis forem essas ligações, elas não bastam ser fortes, mas elas têm que ser estáveis. Isso tudo a gente consegue medir com a frequência, o prognóstico cirúrgico também vai ser melhor. Quando a gente olha, por exemplo, se existe uma conexão muito forte no hipocampo a ser retirado, a gente sabe que vai ter um déficit de memória mais grave.
e que aí tem que reavaliar se realmente aquele paciente, o que ele vai perder, o que ele vai ganhar com a cirurgia, né? São informações adicionais. E os pacientes que não respondem vão ter um hub muito forte no tálamo. Então, o tálamo está presente como uma região central do cérebro, e hoje a gente estuda o tálamo em diversas patologias, e ele é considerado, como a gente fala na linguagem mais gráfica, né, como um hub, ou seja, ele é um centro onde múltiplas conexões convergem e de onde elas saem para diversos lugares. Então, é um lugar que recebe inputs de muito lugar, faz outputs para muitos lugares, e uma conexão muito forte ali naquela região, se você tira uma delas, você pode ter um dano mais grave. Então, ser um preditor negativo no pós-cirúrgico. Então, só para ilustrar como é a cabeça do paciente com epilepsia, usando o BOLD em repouso, quando a gente pensa no BOLD em atividade, você vê que você faz uma atividade, você excita neurônio, você repousa, você desexcita esse neurônio, vamos usar essa palavra, né? Então, excita e tira a excitação. Se você tem o resting, você tem aquelas flutuações mínimas de sincronização, com grupos pequenos se organizando daquela mesma sincronia, né, naquela mesma frequência, mas você vê pequenas ondas aleatórias. Quando a gente olha para o paciente que tem epilepsia, o resting, a gente vê que ele, além de ter oscilações maiores, elas são muito mais heterogêneas do que no paciente controle. Então, isso faz com que o paciente tenha um campo de variação muito grande quando a gente olha a conectividade do paciente normal em relação ao paciente epileptogênico, que tem epilepsia, que tem algum foco epileptogênico. Então, isso mostra a importância da gente entender a fisiopatologia da doença e mostrar que essa rede de repouso também é essencial na doença como um todo, e não só esse ponto anatômico que a gente busca tanto para descobrir. Se retirá-lo, por isso que muitas vezes a coisa também não funciona. Você tira e o paciente não tem uma resposta completa. Então, as redes neuronais do repouso com epilepsia são diferentes, a gente viu isso, o padrão de curva é muito diferente, e isso pode estar relacionado a alterações cognitivas, à transição do despertar e ao tempo de tratamento, considerando-se maturação e envelhecimento. Então, é o que eu falei, ele pode não responder tão bem ao tratamento, ele pode não responder inclusive ao tratamento cirúrgico e ajudar nessas alterações cognitivas, como a Isabela falou, principalmente nos pacientes que têm epilepsia desde muito jovem. Olhando especificamente para a epilepsia do lobo temporal, quando a gente vê em vermelho aqui, são áreas que os pacientes têm maior sincronização que os controles. A gente usa o termo sincronização, mas para pensar de uma forma mais simples, é como se eles estivessem funcionando mais do que os controles, aquele grupo neuronal naquela localização. E em azul, a gente tem os controles funcionando mais que os pacientes. Então, é uma área de perda do paciente. A gente vê, então, claramente que dentro da rede de repouso, os pacientes são diferentes dos controles. Eles têm áreas de hiperativação, áreas de hipoativação, funcionam daquela forma em conjunto, e o quanto isso aqui é forte de um lado ou do outro, dependendo da epilepsia ser, né? Se for muito forte do lado contralateral à lesão, por exemplo, você tem um prognóstico melhor. Então, é esse raciocínio que a gente constrói tentando utilizar essas sequências mais avançadas. E para conectar todas essas redes funcionais, a gente faz um estudo também da substância branca. O estudo da substância branca é feito utilizando o DTI, que é o tensor de difusão, que permite gerar tratografia. Então, a representação do que a gente vê aqui colorido seriam os principais tratos de substância branca. Então, a gente vê aqui em vermelho o corpo caloso, em verdinho as projeções ópticas, que eles têm um trajeto de anterior para posterior, e em azul o trato córtico-espinhal, que tem o trajeto descendente. Quando você olha bem de pertinho, a gente vê que o trajeto descendente é marcado por um ponto, um risquinho lateral, porque são as fibras que vão de um hemisfério para o outro, e o trajeto antero-posterior das fibras em verde. Então, é muito relacionado também ao estudo do corpo caloso, como a Isabela falou, muitas vezes opta-se pela via de desconexão. O DTI é um exame interessante para o estudo pré-operatório, para que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo ali naquele parênquima cerebral. Isso gera imagens bem interessantes, como das estratigrafias, que a gente vê aqui o corpo caloso todo vermelhinho, e aí, num caso de cirurgia, você vai ver o corte aqui na região central. Toda a distribuição da coroa radiada e descendo aqui junto ao tronco cerebral, formando o trato córtico-espinhal. Então, são informações que, idealmente, o que a gente queria é que a área de conexão, por exemplo, se mostrasse aqui, né? O BOLD junto, a função junto com a estrutura. Então, o BOLD aqui, mostrando a área de excitação neuronal, junto com um trajeto de fibra que leva
para outra área de ativação neuronal. Então, a gente tem vários estudos mostrando essa interconexão de métodos e a aplicabilidade deles dentro de uma avaliação da doença. Ponto bem importante da tratografia é você avaliar junto às formações expansivas. Então, você tem uma lesão aqui e a gente consegue ver qual é a relação do trato córtico-espinhal com a lesão córtico-subcortical a ser retirada. Então, se o cirurgião entra muito, ele lesa o trato córtico-espinhal, mas se entra pouco, ele deixa a lesão residual. Então, isso é um bom parâmetro de estudo pré-operatório para ele ter noção do quão invasivo ele pode ser, sem deixar sequela e sem deixar lesão, né? Qual é esse meio termo aí que vai existir na ressecção do paciente. E por último, só lembrar que existem os exames funcionais, que também são bastante interessantes, como o PET. Existem outros marcadores além do FDG, que é o que a gente mais conhece, mas que mostram que áreas que têm alteração de sinal, como a gente vê aqui, hipersinal no FLAIR, hipossinal no T1, isso aqui é uma renderização do aspecto volumétrico do crânio, do encéfalo, há áreas de hipofunção. A gente vê azulzinho, é mais hipofunção na área que é epileptogênica, né? Então, muitas vezes o déficit anatômico não é tão visível, mas a gente pode tentar também achar no exame funcional se existe uma área que tenha uma redução de captação, uma redução de função, né, dentro desse espaço interictal, não pós-crise, mas entre crise. Pós-crise, normalmente você tem um aumento da captação do FDG e aí você tem que interpretar o exame de outra forma. Então, idealmente, o laudo deveria sair com as sequências estruturais, né? O T1, o T2, o FLAIR, mostrando as alterações anatômicas, mas tudo mais que eles podem proporcionar, tipo o volume das estruturas, tipo o mapeamento da superfície, como aquela imagem que a gente viu agora. As sequências quantitativas, que aí é um assunto um outro momento, que elas agora permitem a identificação de um número, um valor T1 e um valor T2 para cada lesão, para cada voxel. Então, isso é bem interessante, a gente tira aquele padrão do tá hiperintenso ou não, para botar um número e ter certeza de que aquele número é padrão de anormalidade. O DTI, como eu falei, para as alterações de fibras conectivas, o ASL é um tipo de perfusão sem contraste, para a gente tentar identificar as áreas pós-ictais, e o Resting Stage, que a gente também já conversou sobre as sequências, mostrando toda essa conectividade funcional. Então, amigos, eu queria agradecer a vocês mais uma vez por nos acompanharem nesse vídeo. Mais uma vez, um prazer ter a Isabela. Sempre muito bem-vinda aqui. Eu acho que a gente fez uma abordagem muito interessante da epilepsia, mostrando os aspectos clássicos de classificação, de análise anatômica com sequência básica e trazendo essa dificuldade da interpretação do dia a dia de pacientes complexos que exigem múltiplas formas de tratamento e como a ressonância avançada tem muito a ajudar e a avançar, né, nesses pacientes. Eu que agradeço, Fernanda, é sempre um prazer estar aqui com você. Eu acho que é importante, é fundamental, assim, dentro da epilepsia, as pessoas entenderem o papel da ressonância, né, principalmente nesses casos mais complexos, e o papel do neuroradiologista, porque realmente, assim, eu acho que num tumor cerebral, eu acho que um radiologista geral ainda consegue se virar bem. Na epilepsia, tem que ser especializado mesmo, porque senão o negócio fica complicado. A gente tem que procurar lá a agulha no palheiro. Dá para ajudar. Essa parceria é sempre importante e é isso que a gente quer incentivar aqui no canal. Quanto mais perto o neuro e o rádio andarem, mais neurorádio a gente vai conseguir ter todo mundo junto. Beleza, então. Obrigada, muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo.